à beira do mar, no deserto. Agora eu paro para pensar e entendo por que é que eles estavam parados à beira do mar vermelho. Se você entender comigo a Bíblia, Deus é um Deus que faz promessas. O nosso Deus é um Deus que escolhe a dedo. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, Deus está à procura de alguém. E Deus resolveu um dia achar um homem por nome de Abrão, lá em Ur dos Caldeus. Deus achou graça em Abrão e disse: achei graça, vou escolher você de ti, eu vou criar um povo forte para mim. A Bíblia diz que Deus chamou Abrão então e falou para ele sair da sua parentela, da terra onde morava os seus familiares, e Deus fez que Abrão viajasse da onde ele habitava 900 quilômetros ao sudoeste para habitar ali. Abrão, quando Deus chamou ele tinha 58 anos de idade. Deus chamou ele, já era um coroão, e a Bíblia diz que ele recebe aquela voz e obedece e vai, pega a esposa Sarai e vai embora com ela. Passados-se alguns anos, Deus torna a falar com Abrão e diz: rapaz, sai daí de onde você está novamente e mude-se de terra, porque eu vou mandar você para uma outra terra. Ele obedece a voz de Deus e sai, viaja mais 640 quilômetros ao norte, e ali ele habita, ali ele cria as suas tendas, constrói a sua tenda e faz a sua moradia. Quando algum tempo depois passa, Deus torna a falar com ele, porque Deus é assim. Quando Deus acha graça em alguém, Deus sempre está falando com ele, Deus sempre está em contato com ele. Então a Bíblia diz que o Senhor novamente chama Abraão e disse para ele: sai da sua tenda agora. E ele tinha 75 anos de idade, já tinha passado alguns anos que Deus chamou ele da primeira vez. Então Deus falou para ele: sai para fora da tenda e olha para o céu. Quando ele enxergou o céu estava lindo aquele dia, estrelas estavam, parecia que era aquela coisa de cinema, quando se olha para o céu e você enxerga o céu belo. E a Bíblia diz que Deus falou para ele: comece a contar as estrelas do céu. E ele começou a contar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, e aí vai. Os seus olhos vão se ofuscando e começa a se embaraçar, e ele não consegue contar as estrelas. Deus falou para ele: tudo bem, Abraão, você não consegue contar essas estrelas, mas eu sei o nome de todas elas. Quando você está olhando para o céu agora, eu quero falar uma coisa para ti, Abraão. Eu vou fazer de você uma grande nação. Deus faz 3 promessas para Abraão naquele dia. A primeira promessa que Deus fez, Deus falou para ele: de ti farei uma grande nação. A segunda promessa que o Senhor faz, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a terceira promessa que o Senhor faz para aquele homem, Deus falou para ele: darei a ti, a tua descendência, essa terra que está pisando seus pés. Olha, querido, Deus fez uma promessa a um homem de 75 anos de idade, que já era velho, a esposa não podia ter filho. Como é que vai acontecer agora? Deus falou que daria a ele a sua descendência. Parece uma coisa impossível de acontecer, mas na história de Deus é assim: quando Deus fala, quando Deus promete, ele cumpre a sua palavra. E se Deus falou alguma coisa ao teu respeito, fica tranquilo, dorme tranquilo, descansa a tua cabeça, que no momento certo Deus vai fazer milagre acontecer na tua vida. Se você quer levantar a mão para cima, levanta, deixa eu ver, aleluia. O Senhor tem uma promessa feita ao teu respeito, e ela vai acontecer na hora certa da sua vida, querido. O Senhor, Ele vai fazer acontecer as palavras que saíram do seu coração ao teu respeito, irá acontecer. Mas a Bíblia é assim: Deus falou que ia dar um filho para Abraão, falou: de ti
diz, seria uma grande nação que ia sair de dentro dele. Meu Deus do céu, coisa impossível, mas o tempo passou. Quando Abraão tinha 100 anos de idade, a Bíblia diz que Deus resolveu lembrar da promessa e deu de presente para sua esposa Sara um filho. Colocou o nome da criança de Isaac. Você já conhece muito bem a história, que você já aprendeu na escola dominical. E a Bíblia diz que Isaac tem que crescer, e um dia ele vai ter que casar também. E a Bíblia diz que cresceu o rapaz, casou. Isaac tem 2 filhos. O primeiro chamou-se Esaú, o segundo Jacó. Um nasceu com a mão agarrada no calcanhar do outro irmão. A Bíblia diz que Jacó nasceu grudado no calcanhar do seu irmão. E os dois também vão crescer. Eles vão crescer e vão se casar. A Bíblia diz que quando Isaac estava para morrer, quem foi que recebeu a bênção da primogenitura? Foi Jacó. Você sabia que a bênção da primogenitura era assim? Aquele filho que recebesse a bênção do pai, ele ficava com a metade do bem dos pais que ele tinha conseguido ao decorrer da sua caminhada. Então, aquele filho que recebesse a oração do pai, fosse abençoado, tinha direito da metade dos seus bens, e a outra metade seria dividida aos seus outros filhos. Então Jacó recebe a bênção, porque o seu irmão Esaú tocou com ele no prato de lentilha, e Jacó resolveu fugir para a terra da sua parentela. E a Bíblia diz que ali ele se casou, teve filho, e ele tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto, tem o sexto, tem o sétimo. Jacó teve 12 filhos. Você sabe que Jacó teve 12 filhos porque você já aprendeu. O primeiro filho de Jacó foi Rubens, o segundo foi Simeão, o terceiro foi Levi, o quarto foi Judá, o quinto foi Dan, o sexto Naftali, o sétimo foi Gad, o oitavo Aser, o nono Issacar, o décimo foi Zebulon, o de número 11 foi José, e o de número 12 foi o seu filho Benjamim, filho da velhice de Jacó. E ele amou um dos filhos mais do que os outros, que foi o José. Você conhece a história, você sabe. E a Bíblia diz que José recebe um presente do pai um dia. Sabe qual foi o presente? Uma capa de 12 cores que causou inveja entre os seus irmãos. E a Bíblia diz que quando isso acontece, os seus irmãos resolvem vender ele para uma terra. E aí foi vendido como escravo, foi humilhado, foi para a cisterna, caiu lá, chorou o choro que a mãe não viu, o pai também não ouviu, e ali ele está angustiado. Mas para a surpresa dele, ele foi vendido também para o Egito. Lá no Egito, você conhece a história, que ele teve sonho, ele revelava o segredo das pessoas, porque Deus estava habitando naquele rapaz, na vida de José. E a Bíblia diz que um dia o rei Faraó, ele tem um sonho, e o sonho parece que é muito complicado. Você conheceu a história bíblica e você sabe que ninguém conseguiu desvendar o sonho do rei Faraó, mas já vem vindo aí José, interpretou o sonho daquele rei, e a Bíblia diz que Deus fez que aquele rei colocasse um presente na mão de José, deu um anel para ele e falou assim para ele: olha, depois da minha palavra, quem manda aqui é você. Você vai se tornar o governador de toda a terra do Egito. Meu querido irmão, como é que Deus faz? Deus surpreende, Deus dá vitória, Deus faz milagre, Deus faz as coisas acontecer. Quando você pensa que não vai, é aí que vai dar certo. Quando você pensa que está na cisterna, é aí que Deus te tira de lá. Quando você pensa que as coisas não vai acontecer na tua vida, se prepare, abra a mão e receba, porque Deus tem para entregar na tua vida essa noite aquilo que você vem buscar aqui. Quem vem buscar uma coisa de Deus? Aleluia! Eu vim buscar alguma coisa de Deus aqui também nesse lugar. E a história continua. Depois que José revela o sonho, alguns anos depois, o sonho que ele revelou agora vai ter que acontecer. A Bíblia diz que houve-se fome em toda a terra, e quem vai ter que comprar comida lá no Egito? Os irmãos de José, que tinha vendido ele lá para o Egito. E agora, quando José dá uma olhada, vê aqueles irmãos comprando comida, José reconhece os irmãos, mas os seus irmãos não reconheceram que José estava diante da sua presença. José na hora tramou um plano para que um dos seus irmãos ficasse ali, porque José queria que os
seu pai viesse ter com ele. E a Bíblia diz que o plano de José deu certo. Na terceira vez que os seus irmãos vão lá, a Bíblia diz que José revelou para eles que aquele que estava diante dos olhos era o irmão que eles tinham vendido para o Egito. Foi festa, se alegraram, comeu, e eles se alegraram demais. E aí José disse: agora faz o seguinte, vai buscar o meu pai, porque eu preciso ver meu pai. Eu quero que vocês tragam meu pai para perto de mim. Irmão, entenda uma coisa: quando Deus fez a promessa para Abraão, Abraão não tinha filhos, ou seja, tinha Ismael, tinha um filho, mas